Bom dia, 6h30 da manhã e estamos aqui! Bom dia a todos, mais uma sexta de caminhada ambiental na prática. Vamos lá, Thiago, o que temos hoje de assunto? Pedreira municipal. Bom, então esse é um assunto, Thiago, que essa semana tivemos o prazer e a alegria de estar Entrando com um novo processo de licenciamento ambiental, uma pedreira municipal. Então, o que aconteceu nessa pedreira, né? Nós tínhamos, então, uma urgência da empresa em fazer a exploração desse material devido a contratos, enfim, a gente sabe que as empresas têm urgências, né, principalmente nessas áreas de mineração, então são urgências que existem e, claro, que muitas vezes o processo ambiental é um pouco demorado. Então tivemos uma situação que, em virtude da urgência, né, dessa pedreira, o que se fazia? Qual era a solução a se dar para essa empresa? O que a gente poderia acelerar, né, nesse trâmite para que ela pudesse aí estar explorando esse material dentro da legalidade e fazendo tudo certinho. Então, nesse cenário, a empresa tinha o objetivo de fazer um avanço de lavra de forma horizontal, digamos assim, explorando, tendo avanços de lavras horizontalmente. No entanto, nesse cenário, a situação era que iria ter que ter supressão, corte de florestal. De árvores. Corte florestal, de vegetação nativa. Só que logo que, quando você chega numa situação dessas, tem que ter a questão da compensação ambiental. Então, isso muitas vezes é um entrave que acontece em muitas das atividades, porque sem tu fazer todo o trâmite correto, sem você fazer todo o processo ambiental correto, você não consegue a licença, você não consegue explorar. Então, nesse sentido, o que a gente começou a avaliar, né, quando a empresa nos procurou, né, para se fazer isso? Bom, aonde vamos compensar? Aonde vamos fazer isso? Tem que explorar horizontalmente? Tem, certo? Mas e aonde vamos compensar essa vegetação? Então, pensando pensa e vê as formas da compensação, hoje existem legislações que norteiam isso. Isso é muito importante deixar claro, né? Não é simplesmente de qualquer forma. Existem critérios de licenciamento, enfim, de formas de compensação, de reposição florestal obrigatória, enfim, e tudo mais. Então, não é de qualquer forma que tu vai fazer essa compensação. Se tu não se encaixar na determinada modalidade dessa compensação ambiental, tu não vai conseguir a licença. Então, nesse meio tempo, começou-se a pesquisar, enfim, procurar áreas para se fazer uma compensação, uma reposição florestal obrigatória, e não foi obtido o sucesso imediato como a empresa gostaria, na urgência que ela gostaria. Porque um dos grandes fatores, né, João, e vocês que estão nos ouvindo aqui também, a compensação florestal obrigatória, ela tem que se dar sobre área que tenha o excedente aos 20% de reserva legal, mais as APPs da área. Então, em muitas regiões é difícil encontrar áreas que tenham essas características, né? E nem sempre os proprietários dessas áreas, eles estão dispostos a vender, negociar, né, essas áreas. É uma dificuldade hoje que se encontra, né, Thiago? Porque hoje tudo tem que ser conforme a legislação estabelece, não são coisas que saem da cabeça do licenciador. Sim. Lá, ou do técnico, ou do proprietário. Então, todo mundo tem que seguir. Tem um regramento. Tem um regramento a ser seguido. Então, é uma situação que tem que ser avaliado com cautela para dar as melhores condições e as melhores orientações para aquilo que tu vai, né, para o teu empresário que tu está assessorando, enfim, para quem você tá fazendo aí esse teu trabalho, né? Então, nesse tópico, né? Então, o que a gente observou? Bom, não temos área. Para onde nós vamos correr agora? Qual é a alternativa, Thiago? Para dar segurança para a empresa, que ela vai poder explorar ali,
E ela queria uma urgência, né, João? Ela precisava uma definição disso. Porque a empresa tem contratos a seguir. Então, quando você fecha um contrato, lógico, muitas vezes é a questão de planejamento, né? Então, isso é importante para as empresas também se planejarem nesse sentido. Então, Pensar lá na frente. exatamente. Não hoje, o aqui, o agora. É pensar em crescer, em desenvolver. Ter uma garantia diária, né, Thiago? Ter uma exploração, tipo assim, ó, eu sei que a minha vida útil da minha pedreira vai ser de 5 anos. Então, eu vou ter uma segunda pedreira já licenciada, andar com licenciamento para 10 anos. Quando dá um aperto ali na questão de prazo, enfim, de licenciamento, muitas vezes eu tenho a segunda opção lá já licenciada. Então, essa é uma garantia que as empresas têm que ter. É uma visão que as empresas têm que ter. Ao menos que eu vejo hoje, né, Thiago, trabalhando nesse sentido, assessorando aí nós, enfim, nessa parte de mineração. Então, nesse cenário, qual que foi a saída encontrada, digamos assim, né? A empresa tinha lateralmente, numa área lindeira, então, um terceiro que se optou por negociar essa área, ter uma autorização do uso do solo para se fazer a exploração numa área que era de vegetação exótica. Então, qual foi a saída? Bom, vamos pensar com calma a área da mata, da vegetação, vamos deixar para depois essa parte e vamos avançar, ter um consenso com o proprietário, uma negociação, enfim, desse proprietário lindeiro, né, em avançar nessa área de vegetação exótica e aproveitar no mesmo processo do licenciamento o rebaixamento dessa cava. Então, a saída, então, qual foi? Foi sim rebaixar 24 metros dessa área, dessa pedreira, que daí você vai ter material ali, as condições geológicas, enfim, isso nos amparam nesse sentido, então dão condições para isso, e horizontalmente nessa área de vegetação exótica. Então, tem-se ganhos ambientais? Sim, não vai mais ter uma supressão por hora nativa nesse momento, né? E a hora que tiver, ela vai acontecer na forma legal, com um projeto de compensação, como manda a lei. Isso aí. E a empresa vai atender os seus prazos, né? Que é o mais importante, né? Que é o que a segurança que nós técnicos ambientais temos que passar. É a segurança aí de assessorar a empresa e dar as condições para que ela trabalhe. Então, é pensar também lá na frente como sendo a empresa. Então, é alertar o empresário. E essa é a nossa função como técnicos ambientais. Eu vejo que isso é importante nós deixar claro também para os colegas de profissão, é enxergar, nesse sentido, as urgências e as necessidades da empresa. Então, muitas vezes a empresa não sabe, não conhece, Thiago, o trâmite ambiental, que muitas vezes o trâmite é demorado, a gente sabe bem disso, né? Sim, e nesse sentido, no questão de ver, né, de tu ver o cliente, tu entender também as angústias dele da correria do dia a dia, porque às vezes ele está lá envolvido, tá tanto no negócio dele que ele acaba esquecendo alguma coisa, o funcionário talvez não tenha uma orientação de fato, e quando vê ele já está adiante da poligonal, enfim, de onde ele poderia extrair, né? Nesse nosso caso aqui, trazendo na nossa cascalheira aqui no caso, né, da pedreira, nesse sentido. Então, assim, o técnico, você técnico, colega, a gente entende essa responsabilidade que a gente tem e que você tem também, e você sabe disso, mas a gente sempre tem que estar junto com o nosso cliente, tem que estar junto com ele, orientando, e nem sempre às vezes ele, às vezes o funcionário que está lá operando, que é o fator principal hoje, nem sempre às vezes é o proprietário do empreendimento que está lá operando, mas sim o empregado, né, o funcionário. Quem também bota a mão na massa, digamos assim, né, Thiago? Que está diretamente ligado lá, que sabe muitas vezes até a forma da exploração, nesse caso de pedreira, né? A questão de onde que é melhor, de que forma, enfim, né? Tem todos os critérios aí de engenharia também para isso, que daí é a função do técnico ambiental, né? Então também passar as diretrizes aí de limites que a gente comentou, né? A questão de limites de extração, a questão de taludes, de bancadas, de inclinações, enfim, de detonações. Então, são critérios que é a função do técnico ambiental estar passando. E
E assim, né, reforço mais uma vez, né, que também as empresas, elas têm muitas outras coisas para pensar. Então, o ambiental, muitas vezes, elas contratam uma equipe, enfim, que está confiando nessa Ela está equipe, apostando. está apostando nessa equipe para passar as diretrizes, enfim. Só que muita coisa, às vezes, a gente tem que, nós, técnicos ambientais, enxergar isso de uma forma diferente, pensar como a empresa, pensar e alertar muitas vezes. Diz, ó, empresário, nós temos mais tantos anos de lavra. Daqui a pouco nós temos que começar a pensar num avanço, num licenciamento, porque o licenciamento hoje a gente sabe que às vezes demora. Quando você protocola, né, um pedido, seja no órgão ambiental, seja, nesse caso a pedreira, né, na Agência Nacional de Mineração, para pedir os devidos registros, são processos que muitas vezes demoram, né? Então, são processos que têm uma análise por trás, então tudo isso é um pouco demorado e, às vezes, isso pode comprometer a segurança do empreendimento. Então, comprometer os contratos que a empresa tem firmada, enfim, e tudo o que vem por trás aí. Então, esse tópico é uma situação que tem que ser bem pensado nos quesitos de responsabilidade técnica ambiental para com o nosso cliente. Então, satisfatoriamente, né, Thiago, essa semana entramos com um projeto de uma licença prévia de instalação unificada, encontrando essa saída para esse cliente, né, e entrando com o processo para conseguir atender às necessidades do cliente. De uma forma mais rápida. De uma forma mais rápida e que vai atender aí os contratos e as urgências dessa empresa, enfim, né. Então, mais um caso prático aí. E por isso, né, João, que é muito interessante a gente enfatizar para todo mundo que tá nos ouvindo que, às vezes, aquele ditado antigo em que dizia que o barato sai caro, e isso acontece dos dois lados. É você fazer um preço, às vezes, muito barato para pegar o negócio e depois você vê que o negócio é mais complexo do que você pensava, né? Ou você é empresário, querer, às vezes, economizar em alguma coisa, em alguns valores, e você acabar pegando uma empresa, enfim, que não tem uma certa capacidade técnica, não vai conseguir te atender, porque às vezes não tem a competência necessária para isso. Então, os dois lados, deve haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, tanto o lado técnico, tanto o lado empresarial. É isso aí. E trazer a segurança aí para o cliente nesse sentido também. Então, e o contrato vem a casar nesse cenário de exigências, enfim, de responsabilidade de ambas as partes, né? Com certeza, João. E além disso, para ambas as partes, elas não têm surpresas. Chegou ali no meio do caminho, o empresário vai chegar com mais um auto de infração ou mais um licenciamento para você fazer. Aí você vai dizer, meu amigo, não está no nosso contrato de prestação de serviço. Eu tenho a responsabilidade pelo empreendimento X ou pelo empreendimento Y. Ou, pensando do outro lado, você é empresário, se você tiver o contrato elencando os trabalhos que vão ser feitos lá do licenciamento da tua empresa, daqui a pouco o profissional que tu contratou, a equipe técnica que tu contratou, ele não chegar no meio do caminho e dizer assim, não está incluso o laudo geológico, ou não está incluso o licenciamento florestal. Então, assim, é ter esse contrato bem embasado, bem redigido, dando segurança para ambas as partes. Como nós falamos antes, a gangorra, ela tem que estar equilibrada.